A Lazio faz proposta pelo centroavante Yuri Alberto, o Tottenham está próximo de contratar o lateral esquerdo Souza e o Palmeiras quer a contratação do Thiago Almada do Atlético de Madrid. E tudo isso e muito mais você vai ver nessa edição do Mercado da Bola. Só peço que antes você se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe esse vídeo. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Napoli fez uma proposta de 30 milhões de euros ao Palmeiras para contratar o Alan. O Verdão sinalizou que não tem a intenção de vender o seu meio atacante e conta com ele para 2026. O Atlético Mineiro comprou o Vitor Hugo, que pertence ao Flamengo e estava emprestado para o Santos. O Galo vai pagar 13,5 milhões de reais por 50% do meia. O Peixe abriu mão do jogador e vai receber 10% de taxa de vitrine, e o volante Gabriel Menino, que é do Galo, vai para o Santos por empréstimo. O São Paulo acertou a contratação do zagueiro Matheus Doria, que deixou o Atlas do México. O jogador desembarcou em São Paulo na manhã de hoje para realizar exames médicos e assinar contrato de 2 anos com o tricolor, com possibilidade de renovar por mais um ano caso ele bata algumas metas. O anúncio oficial vai acontecer a qualquer momento. O Cruzeiro fez o anúncio oficial da contratação do atacante Chico da Costa, que jogou a última temporada pelo Mirassol. O contrato dele na Raposa será até o final de 2027. E o Manchester City oficializou a contratação do atacante Semenyo. O contrato dele será válido até o meio de 2031 e a taxa de transferência foi na casa das 63 milhões de libras. E o Mirassol oficializou a contratação do meia Eduardo, que jogou a última temporada pelo Cruzeiro. Nessa temporada, ele vai defender as cores do Mirassol, que inclusive vai disputar a Libertadores. E o Leão também oficializou a contratação do atacante Galeano, aquele ex-São Paulo e que jogou a última temporada pelo Ceará. E a Inter Miami oficializou a contratação do zagueiro Mikael, que pertence ao Palmeiras. Ele chega por empréstimo com opção de compra. E o América de Cali fez o anúncio oficial da contratação do goleiro Jean, que estava livre no mercado. O contrato dele vai ser válido até o final de 2026. E o Remo, que vai disputar a Série A desse ano, oficializou a contratação do atacante Carlinhos, que pertence ao Flamengo. Ele chega por empréstimo no clube. O Remo também oficializou a contratação do volante Patrick de Paula, que pertence ao Botafogo e chega por empréstimo. E recentemente o Santos oficializou a renovação de contrato do Neymar. O vínculo dele vai ser válido até o final desse ano. Como a negociação pela contratação do Rony está praticamente travada, o Santos agora está negociando a contratação do Michael do Flamengo. O Peixe prefere o empréstimo, mas não descarta comprá-lo de forma definitiva. O Flamengo topa negociar o jogador e o atleta tem a intenção de sair para ter mais tempo de jogo. O Tottenham está próximo de acertar a contratação do lateral esquerdo Souza, que pertence ao Santos. O valor da transferência é de 15 milhões de euros, que é mais ou menos 94 milhões de reais. Os clubes estão discutindo agora a forma de pagamento e essa transferência deve acontecer. Caso o Flamengo decida adiar a contratação de um atacante para o meio do ano, um dos alvos deve ser o centroavante Richarlison. O atacante do Tottenham agrada ao Felipe Luiz e também ao José Boto. O Pombo quer deixar o Tottenham após a Copa do Mundo e já existe interessados também na Arábia Saudita e lá na Turquia. O atacante Caio Jorge assinou a renovação de contrato com o Cruzeiro. Com essa renovação, ele recebeu um aumento salarial e o contrato, que acabava no final de 2028, agora só acaba no final de 2030. O Atlético Mineiro está próximo de oficializar a contratação do lateral direito Ângelo Preciado. O negócio está sendo fechado por 4 milhões de euros, que é cerca de 25 milhões de reais. O anúncio oficial deve acontecer a qualquer momento. O Fluminense oficializou a renovação de contrato do lateral direito Samuel Xavier, vínculo válido até o final de 2027. E o Cruzeiro acertou a contratação do volante Gerson. Serão 27 milhões de euros fixos e mais 3 milhões de euros em bônus por metas, ou seja, essa negociação pode chegar a 30 milhões de euros. Será um contrato de 3 a 4 anos, tá? O anúncio oficial vai acontecer a qualquer momento, inclusive no momento que eu estou postando esse vídeo, o anúncio já pode ter acontecido, e se tiver acontecido, a gente vai deixar aqui. Bayern de Munique e Borussia Dortmund devem disputar a contratação do atacante Ryan. Os dois clubes já fizeram contatos pelo atleta. O Bayern de Munique já vem monitorando o Ryan há alguns meses. A diretoria do Vasco faz jogo duro e quer algo entre os 50 milhões de euros para vender a sua joia. Crystal Palace, Porto e Lazio também são outros clubes que têm interesse. Apesar do interesse do Flamengo, São Paulo banca
banca a permanência do Marcos Antônio. O São Paulo afirma que não vai vendê-lo e nem vai envolver o atleta em nenhum negócio. E para dar ainda mais prestígio para o atleta, o São Paulo deu a camisa 8, que era usada pelo Oscar. No final de 2025, o Flamengo recusou uma proposta do Napoli pela contratação do Carrascal. Essa oferta foi de 20 milhões de euros pelo meia colombiano. O Flamengo afirma que não vai vender nenhum jogador que seja considerado essencial. A Juventus está pedindo 63 milhões de reais para vender o Arthur para o Grêmio. O empréstimo dele já acaba no meio desse ano e o tricolor já abriu negociações para comprá-lo de forma definitiva. O Grêmio pretende oferecer para o volante de 29 anos um contrato até o final de 2029. O Red Bull Bragantino está próximo de acertar a contratação do meia Rodriguinho do São Paulo. A proposta do Massa Bruta é de 19 milhões de reais. Eles estão aguardando apenas o ok da diretoria do São Paulo para fechar a contratação do meia, que tem apenas 21 anos. O Atlético Mineiro superou o Corinthians e acertou a contratação do volante Maicon. Ele vai ter um contrato de 3 anos no Galo e vai receber aproximadamente 1 milhão de reais por mês, tá? Esses valores não são exatos, são apenas aproximados. O Galo, inclusive, já comunicou que chegou a um acordo com o jogador e o anúncio oficial vai acontecer em breve. E o River Plate oficializou a contratação do lateral esquerdo Matias Vinha, que pertence ao Flamengo. Nesse acordo prevê uma obrigação de compra caso ele bata algumas metas. E a opção de compra é de 27 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos do jogador. E o Corinthians acertou a contratação do zagueiro Gabriel Paulista, que estava jogando no Besiktas da Turquia. Ele rescindiu o contrato com o clube turco e, inclusive, deixou para trás 28 milhões de reais para assinar essa renovação. O contrato dele com o Timão será de 2 anos. Lembra dele, o Pablo, que estava no Flamengo? Então, o São Bernardo oficializou a contratação do atleta. O contrato dele será até o final dessa temporada. E há 5 dias atrás, o Fluminense oficializou a contratação do lateral esquerdo Guilherme Arana, que estava no Atlético Mineiro. O contrato dele será válido até o final de 2029. Também tivemos o Palmeiras anunciando a contratação do volante Marlon Freitas, que estava no Botafogo. Ele foi comprado por 33 milhões de reais e o contrato será válido até o final de 2028. E também tivemos o São Paulo anunciando a contratação do goleiro Carlos Coronel. O vínculo dele vai ser válido até o final de 2028 e com possibilidade de mais um ano de contrato caso ele bata algumas metas. E também tivemos o Santos oficializando o retorno do Gabriel Barbosa, que pertence ao Cruzeiro. O contrato dele com o Peixe será por empréstimo. E não podemos esquecer que o Fluminense oficializou a renovação de contrato do baita goleiro Fábio, que já tem 45 anos. O vínculo dele será válido até o final de 2027. E tivemos o West Ham da Inglaterra contratando aí, oficializando a contratação do Tati Castellanos, que era alvo do Flamengo. Ele foi comprado por 29 milhões de euros, contrato válido até o meio de 2030, com opção de renovar até 2031. A Lazio da Itália fez uma proposta de 24 milhões de euros pelo atacante Yuri Alberto do Corinthians. O Timão possui 50% do jogador, mas o empresário André Curi tem direito a 10% da parte do clube paulista. Os outros 50% são do Zenit. Então a divisão ficaria basicamente assim, ó: 76 milhões de reais para o Zenit, 68 milhões de reais para o Corinthians e 7,5 milhões de reais para o André Curi. O Palmeiras está interessado e teria feito uma proposta de 20 milhões de euros para contratar o Thiago Almada do Atlético de Madrid. O clube espanhol aceita negociar o atleta, o jogador quer sair porque deseja ter mais minutos, já visando a Copa do Mundo. O Verdão está disposto a investir entre 20 e 30 milhões de euros para fechar a contratação do atleta. O Manchester City fez contatos por Wesley e avalia fazer uma proposta a Roma ainda nessa janela. A equipe italiana não pretende vender o brasileiro antes da Copa e por isso não vai facilitar uma negociação. Segundo a imprensa inglesa, Newcastle e Tottenham também fizeram sondagens por Wesley, mas o City foi o único que fez movimentos mais diretos para contratá-lo. E o Flamengo oficializou a contratação do zagueiro Vitão, que estava no Internacional. E de acordo com o GE, o Palmeiras está negociando a contratação do meia John Arias do Wolverhampton. Essa foi mais uma edição do Mercado da Bola, espero que você tenha gostado. Se você curtiu, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha o vídeo. E não esquece de comentar aqui embaixo qual foi a melhor contratação até aqui do futebol brasileiro. Valeu, rapaziada, tamo junto, abraço!